O medo invisível. Como o cérebro cria limites que não existem. Episódio 1 dentro da mente. Você está no Neuroinsight, o poder da mente. E hoje vamos explorar uma das maiores prisões mentais já criadas. E o mais assustador é que ela foi criada dentro de você. Estamos falando do medo invisível. Aquele que ninguém vê, ninguém toca, mas que controla suas escolhas. Paralisa seus sonhos e constrói uma vida limitada, sem que você perceba. Ele nos ajudava a fugir de predadores, evitar perigos e proteger nossos grupos. Essa função continua existindo até hoje, mas o problema é que o cérebro moderno não diferencia uma ameaça real de uma ameaça emocional. Ele manda o sinal para a amígdala cerebral, que é a central do alarme emocional. Se a amígdala entende que há perigo, ela aciona uma cascata de reações. O corpo se prepara para lutar ou fugir. O coração acelera. O pensamento se estreita. Quando você é constantemente exposto a situações que geram desconforto, ansiedade ou punição, o cérebro cria atalhos emocionais. Ele associa aquilo ao sofrimento e começa a evitar qualquer situação parecida. Por exemplo, alguém que foi rejeitado em público na infância pode carregar esse medo para a vida adulta e evitar falar em público, menos mesmo tendo potencial. O cérebro não quer saber se aquilo vai te fazer crescer. Ele só quer evitar dor. E com o tempo, essa proteção se transforma em prisão. Você deixa de agir não porque é incapaz, mas porque aprendeu que ali mora o perigo. Esse alívio gera uma sensação momentânea de prazer, pois reduz a ansiedade. Esse processo libera a dopamina, menos o neurotransmissor do prazer e da motivação. O problema é que com isso, você está treinando o cérebro a evitar desafios. Ao invés de buscar superação, você busca fuga. Isso cria um reforço emocional negativo. Quanto mais você foge, mais prazer você sente. E assim, o medo ganha força, mesmo sem nenhuma ameaça real. O cérebro está viciado em evitar dor menos, mesmo que isso custe seus sonhos, suas relações e sua evolução. O primeiro passo é reconhecer o medo como parte do processo, e não como sentença final. Questionar pensamentos automáticos, enfrentar pequenas situações temidas, buscar exposição gradual ao que assusta menos. Tudo isso são ferramentas poderosas. O cérebro responde a novas experiências, com novas conexões neurais. O que parecia impossível ontem pode se tornar natural amanhã. Mas isso exige consciência, repetição e suporte. Quanto mais você desafia os limites, mais o cérebro entende que o perigo não está ali. E assim, os muros mentais começam a ruir. A dopamina, que deveria ser combustível para crescimento, vira âncora para o medo. Só que o perigo muitas vezes nem existe mais. Só vive dentro da sua mente. O medo nunca vai desaparecer por completo. E tudo bem. Se esse conteúdo despertou algo dentro de você, deixe seu comentário e compartilhe com quem precisa sair do piloto automático mental. Porque entender a mente é o primeiro passo para dominá-la. O que não pode acontecer é ele continuar ditando o que você pode ou não fazer. A coragem não é a ausência de medo, é a ação apesar dele. E quando você decide atravessar esses limites invisíveis, descobre que o mundo era maior do que parecia. Você percebe que quem colocou a cerca foi você mesmo, e que também é você quem tem a chave para sair. O medo é um aviso, não uma sentença, e entender isso é libertador. Só depois disso o sinal chega ao córtex pré-frontal, a parte racional, que tenta interpretar os fatos. Você não diz que está com medo de falar em público. Você diz que não gosta de aparecer. Você não admite o medo de empreender Vocadiskill. O mercado está ruim. Você não enfrenta um relacionamento. Você afirma que está focado em você mesmo agora. Esses argumentos são inteligentes, mas na verdade são defesas emocionais inconscientes. O medo, por ser invisível, se adapta, se disfarça, se camufla. E a racionalização é sua melhor armadura. Reconhecer isso é o primeiro passo para retomar o controle. Mas muitas vezes, quando o medo é recorrente, a amígdala assume o controle. Desde pequenos, dependemos da aceitação do grupo para sobreviver. É o estado de alerta permanente, mesmo sem ameaça clara. A mente passa a viver no e se, projetando futuros catastróficos, riscos imaginários e fracassos que ainda nem aconteceram. Esse estado hiperativo consome energia, drena o foco e mina a saúde emocional. A ansiedade é o corpo gritando por um medo que não foi compreendido. É o excesso de passado mal resolvido e de futuro mal projetado. E tudo isso começa com limites invisíveis que foram sendo instalados, um por um, ao longo da vida menos, e que agora dominam sua percepção sem que você perceba. E por isso,
O medo da rejeição social é um dos mais fortes que existem. Ele nos convence de que o conhecido, por pior que seja, ainda é mais seguro do que o desconhecido. Isso é chamado de aversão à perda. A mente teme tanto desconforto de sair da zona habitual que cria justificativas racionais para permanecer ali. Não é o momento certo. Vou esperar mais um pouco e ser derrotado. Essas frases não são pensamentos lógicos, são mecanismos de defesa travestidos de lógica. E quanto mais você repete, mais o cérebro fortalece esse circuito. O conforto momentâneo se transforma em estagnação crônica, e assim, o medo invisível continua no comando, sorrateiramente. O julgamento dos outros pode parecer algo leve, mas para o cérebro, ele pode ser interpretado como ameaça existencial. É por isso que muitas pessoas não se expõem, não falam o que pensam, não tentam algo novo. Elas não têm medo do fracasso, em si têm medo do que os outros vão pensar sobre o fracasso. Esse medo paralisa, sabota ideias, afasta oportunidades e cria uma redoma invisível ao redor de quem você é de verdade. E o mais grave é que, mesmo quando o julgamento não vem, o cérebro continua projetando a possibilidade dele. E isso já é suficiente para travar. A razão fica em segundo plano e a emoção domina. É por isso que muitos limites são criados antes mesmo de você perceber. Eles vêm da emoção crua, do impulso automático. E quando você repete esse padrão por anos, ele se torna um muro mental. Um e-mail não respondido, uma crítica social ou a possibilidade de fracassar em público podem ativar os mesmos circuitos que nos faziam correr de um leão. Ou seja, o que era uma defesa física virou um bloqueio psicológico. E o pior, como essa reação vem do cérebro primitivo, o sistema límbico, ela é automática. Você sente medo antes mesmo de pensar. É aí que começa a construção dos limites invisíveis. É como viver dentro de uma cela sem grades, onde os muros são feitos de pensamentos distorcidos, experiências passadas e padrões cerebrais que sabotam sua liberdade. Nesse episódio do quadro Dentro da Mente, vamos revelar como seu próprio cérebro fabrica esses limites e como você pode começar a destruí-los. O medo como um mecanismo natural de sobrevivência. Desde os tempos das cavernas, o medo foi uma resposta vital para a nossa sobrevivência. A arquitetura cerebral do medo, amígdala, tálamo e córtex pré-frontal. O medo tem um roteiro bem definido dentro do cérebro. Tudo começa no tálamo, que recebe os estímulos do ambiente. Condicionamento emocional, o medo aprendido pela repetição. Um dos fatores mais cruéis do medo invisível é que ele pode ser aprendido por repetição. O medo da crítica, como o cérebro evita o julgamento social. O cérebro humano é social por natureza. A ilusão do controle, como o medo nos convence a escolher o conforto. Um dos truques mais engenhosos do cérebro com medo é criar a ilusão de que ficar onde está é a melhor opção. O papel da dopamina e do reforço emocional negativo. Cada vez que você evita uma situação que te causa medo, o cérebro libera uma pequena recompensa, alívio, a racionalização, a máscara intelectual do medo. O cérebro é tão habilidoso em esconder o medo que, muitas vezes, ele o transforma em argumentos racionais. Essa estratégia se chama racionalização. A ansiedade, como resultado do medo acumulado. Quando o medo se torna crônico, silencioso e constante, ele se transforma em ansiedade. Como reprogramar os limites invisíveis? A boa notícia é que com neuroplasticidade, esses padrões podem ser modificados. O cérebro aprende, mas também pode desaprender. O verdadeiro poder nasce da vulnerabilidade enfrentada. Encarar o medo não é eliminar, ele é caminhar com ele ao lado. Esse foi mais um mergulho profundo no quadro Dentro da Mente, aqui no canal Neuroinsight, o poder da mente.